Saudações de paz, meus irmãos. Tem uma passagem da Bíblia que o rei Davi ele fala assim: Por que se abate minha alma? Espera em Deus, que ainda o louvarei. É ele falando com ele mesmo. E ele falando: Por que você está abatida, minha alma? Espera em Deus, que ainda o louvarei. E essa passagem eu acho maravilhosa, que é o espírito dele falando com a carne. Porque a carne, muitas vezes, a carne nossa, a gente leva porrada, não porrada literalmente, né? Porrada, é, as porradas que a vida nos dá, né? E a gente muitas vezes está cansado, a carne está cansada, e ele orando, buscando um espírito para fortalecer a carne. Por que você está cansado? E muitas vezes nós fazemos isso. Poxa, cara, nós mesmo, pô, eu vou levantar, eu vou dar a volta por cima, em nome de Jesus, eu vou conseguir fazer isso, resolver isso. E o rei Davi, ele está nessa situação, né? Ele está numa tristeza profunda e fala: Por que se abate, ó minha alma? Espera em Deus, que ainda o louvarei. Eita glória! Então a gente tem que ter essa noção que nós somos seres naturais, mas nós somos seres espirituais também. E quanto mais a gente buscar a espiritualidade por meio do Senhor Jesus, mais a gente vai evoluir ao nosso espírito. Quanto mais a gente enfraquecer a nossa carne, fazendo coisas, buscando os nossos desejos, os nossos prazeres momentâneos, buscando alegria, a alegria está condicionada a alguma coisa. Ou você ter uma esposa, ou você ter um carro, uma casa. Não, a felicidade está aqui dentro. E é só o Senhor Jesus que dá. Então a gente tem que buscar a felicidade, não a alegria de ter, de fazer alguma coisa. A felicidade que o Senhor dá é para sempre. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente descansa em Deus. E no meio da batalha, o rei Davi tinha uma consciência tão profunda, né, que o espírito dele falava com a carne dele. Porque se abate, ó minha alma, espera em Deus, que ainda o louvarei. Eita glória! Então é maravilhoso a gente saber que tem um Deus que ele vai nos guardar, que ele vai nos proteger, que ele vai no momento difícil, ele está ao nosso lado. E a palavra de Deus diz: Eis que estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. A palavra de Deus também diz: Tudo que pedires em meu nome, o Senhor Jesus fala, eu cumprirei. As pessoas falam: Pô, em nome de Jesus, porque Jesus ele prometeu: Tudo que pedires em meu nome, eu cumprirei. É claro, a gente tem que obedecer, né? Porque a palavra de Deus diz: mais vale a obediência que o sacrifício. Deus não quer que você caia em pecado para você ter que jejuar, não, Ele quer que você obedeça, Ele prefere que você seja um filho obediente. E é isso que a gente busca, ter um entendimento mais profundo do Senhor, para quando vir a batalha, assim como veio o rei Davi, a gente saber como a gente vai guerrear. E a palavra de Deus diz, né, que as nossas armas são espirituais e não naturais, né? As nossas armas, a nossa milícia são espirituais, eita glória, e não naturais. Então, quando a gente entra em batalha espiritual, o inimigo se levanta, bate aquele desânimo. É importante a gente ler a Bíblia, a gente ter o conhecimento bíblico para saber quais armas usar. E a palavra de Deus também diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, você e eu também, claro, né? Eu principalmente, mais a gente vai estar próximo de Deus, mais o Espírito de Deus vai falar conosco e mais a gente vai ter paz no meio da tempestade, assim como Jesus teve. Jesus, sim, Jesus, Deus Senhor, ele não tira a gente da tempestade, mas ele dá paz em meio à tempestade. Eu, eu, eu recentemente eu rompi o tendão de Aquiles e assim, todo mundo, algumas pessoas que romperam o tendão de Aquiles, né? Todo mundo não, algumas pessoas, nossa, é muito ruim. Cara, eu fiquei desesperado, eu senti uma dor absurda e tal. Em nenhum momento eu senti dor. Eu senti dor só um pouco depois da cirurgia, mas em nenhum momento eu sofri. Em todo momento eu tive paz. Num momento eu fiquei pensando: nossa, como é que vai ser o meu trabalho? A palavra de Deus diz que Ele cuida até dos passarinhos. Que dirá de nós? O Senhor Deus cuida até dos passarinhos que está do céu. Quem dirá nós, dos seus filhos? A glória é forte. Então é isso. Vamos ter o conhecimento da palavra, ler a Bíblia, comer a Bíblia,
para no momento oportuno a gente ter a palavra. Jesus, ele, quando o inimigo se levantou, ele usou a palavra de Deus. Então, se a gente souber a palavra de Deus para colocar em qualquer situação da nossa vida, isso é maravilhoso. Beleza, meus irmãos? Um abraço, fiquem com Deus. Que Deus abençoe na autoridade do nome de Jesus. Valeu.